pessoal, aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é para a gente realizar uma questão que envolve equação de circunferência. E vamos ver como é que a gente chega nesse raciocínio, né? Então ele coloca o seguinte, antes de mais nada, pessoal, deixa seu like. Eu quero acostumar vocês, não adestrar vocês, mas acostumar a todas as vezes que assistirem uma videoaula, já deixa seu like. Se no final você não gostar ou não concordar com que o professor que está ali produzindo conteúdo gratuitamente para você, se você não concordar com ele, você tira o like e dá um dislike. No nosso caso aqui, o que é que eu vou combinar com você? Você dá um like agora, já de pronto, acreditando que vai ser bom. Se não for bom, você tira o like, coloca o dislike, mas acrescenta um comentário e diz: Luiz, olha, o que eu não gostei, isso, e aí eu vou tentar melhorar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Agora vamos colocar a mão na massa e eu não vou pedir durante o vídeo inteiro que você dê like mais em nada. Beleza? Então vamos lá. Estou acreditando em vocês aí, tá? Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles e aí ele coloca as alternativas. Então, o que é que eu pensei? Vamos lá, de forma bem intuitiva, o que é que eu pensei? Eu pensei em fazer o seguinte, colocar o ponto A, que é o foco A, aqui, e colocar o ponto B 30 metros distante do ponto A. Beleza? Primeira coisa foi essa. Depois eu vi o seguinte, pessoal, isso tem a ver com distância. Por exemplo, se eu quisesse saber o conjunto de pontos ou o lugar geométrico de pontos que equidistam de A, ou seja, que tem a mesma distância de A, eu faria uma circunferência. Certo? Porque todos os pontos da circunferência têm a mesma distância em relação ao centro da circunferência. Então eu pensei em fazer isso. Agora, eu teria que fazer isso para o A e para o B e ter uma lógica entre essas distâncias. Então o que é que eu pensei? Primeiro, vou chegar aqui no ponto A e vou colocar o ponto A na origem do sistema cartesiano. Então vou colocar lá 0, 0. E o B, por consequência, ele tem que estar no 30, 0. Por quê? Porque ele está a 30 metros distante de A e eu estou considerando aí que cada unidade é 1 metro. Cada unidade é 1 metro, portanto, B, né, tem que ter 30 metros. Beleza. Se eu fizer a equação reduzida da circunferência centrada em A, como é que ela fica? Ela fica assim. Um x genérico menos a coordenada x do centro em A, elevado ao quadrado, mais um y genérico menos a coordenada y do centro, que é o A, elevado ao quadrado. E isso aqui seria igual ao raio ao quadrado. Bom, e se eu não quiser o raio ao quadrado? Porque se eu quero distância, eu quero somente o raio. Então, o que é que eu faço? Eu tiro o quadrado do raio aqui, né? Basta fazer isso, tiro o quadrado. Porém, eu tenho que colocar aqui uma raiz quadrada, porque, na verdade, para eliminar aquele quadrado, eu estou extraindo aqui uma raiz quadrada, certo? E aí, eu vou apagar aqui o raio, beleza? A gente já sabe que isso é igual ao raio da circunferência centrada em A. O mesmo raciocínio eu vou fazer em relação a B. Então, como é que ficaria a equação reduzida da circunferência centrada em B? Então, x genérico menos a coordenada x de B elevado ao quadrado mais um y genérico menos a coordenada y de B elevado ao quadrado. Aí lembra, isso aqui é igual ao raio ao quadrado, mas eu não quero o raio ao quadrado, eu quero só o raio. Então, raiz, isso aqui. Aí beleza, isso aqui é igual ao raio. Agora, qual a relação entre essas coisas? O raio, ou seja, a distância do bombeiro em relação ao A, tem que ser o dobro da distância do bombeiro em relação a B. E aí surge esse 2, para justamente obedecer a essa frase aqui, A distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, dessa forma, eu estou dizendo exatamente isso. Beleza. Agora, álgebra. Vamos elevar ao quadrado ambos os membros aqui. Então, vai ficar assim, x menos 0
ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 4, porque eu estou elevando ao quadrado, certo? X menos 30 ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora eu vou aplicar a distributiva com o a e também o quadrado de x menos 30. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, opa, y ao quadrado, igual 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600. De onde é que vem isso? X menos 30 ao quadrado é x ao quadrado menos 60x mais 900. Tudo isso vezes 4 vai dar exatamente isso. E somando isso ao y ao quadrado, a gente fica com essa expressão. Agora eu vou pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado do lado esquerdo e passar para o lado direito do sinal de igualdade. E aí eu vou ter o seguinte. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais... Opa, desculpa, esqueci o 4 aqui, né, pessoal? Esqueci o 4 aqui, ó. Aqui é 4y ao quadrado, e não só y ao quadrado, né? 4y ao quadrado, menos o y ao quadrado do outro lado, 3y ao quadrado, e aí eu posso igualar a zero. Beleza, vejam que todos os coeficientes aí são múltiplos de 3, então eu vou dividir tudo por 3. Ó. X ao quadrado menos 80x mais 1.200. Eu vou colocar separado aqui, vocês vão entender depois. Mais y ao quadrado igual a zero. Beleza. Vejam o seguinte, a gente não consegue resolver de maneira muito simples essa equação. Se a gente quisesse isolar o y e tal, não ia dar. Mas se a gente prestar muita atenção, isso aí é uma equação de uma circunferência. Vejam o seguinte, ó. Eu vou acrescentar aqui mais 400. E aqui, obviamente, eu tenho que acrescentar mais 400 também. Óbvio. Né? Por que eu somei mais 400? Olha só, eu vou ficar agora com isso aqui. Ó. X ao quadrado menos 80x mais 1.600 mais y ao quadrado igual a 400, certo? Por que eu fiz isso? Por causa desse número aqui, pessoal. O menos 80. Se isso for um quadrado perfeito, esse número é menos 2 que multiplica um número vezes x. E veja, que número é esse? É a raiz quadrada de 1.600. Ou seja, menos 80, só colocando aqui para clarear a mente de vocês, menos 80x tem que ser igual a menos 2 que multiplica um certo número que multiplica x. Porque não é assim, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Pois bem, que número seria esse aqui? Seria 40. E o quadrado de 40 é 1.600 e não 1.200. Por isso que eu coloquei o mais 400 aqui, beleza? E aqui eu posso reduzir a isso, ó, x menos 40 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado, beleza? Ora, o que é isso aí? Isso é uma equação de uma circunferência centrada no ponto aqui 40, 0, e tem um raio de 20. Ou seja, ela vem até aqui, ó, até o 20, 0, e até o 60, 0. Certo? E é uma circunferência. Então, ela faz de conta que isso aqui é uma circunferência, tá, pessoal? E ela vem assim, ó. Tá? E vem aqui para baixo também e faz isso. Então, essa circunferência é o conjunto de pontos que a distância de cada um desses pontos em relação a A é o dobro da distância em relação a B. Por que eu sei disso? Porque nós partimos desse pressuposto.
Agora vamos à pergunta novamente, porque a gente não chegou ainda na resposta. Então vamos lá. Ó. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles, ora pessoal, a maior distância em metro é o diâmetro dentro de uma circunferência. Portanto, o diâmetro seria essa distância aqui, ó. Ou qualquer outra distância, ou seja, as extremidades de uma corda que passasse pelo centro da circunferência. Essa distância é 2 vezes o raio. Se o raio é 20, o diâmetro é 40, e nesse caso, em metros. Então, a resposta para a gente, aqui, letra B de bola. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, bons estudos para vocês, estaremos juntos aí durante esse restinho de dezembro e uma parte de janeiro. Valeu, forte abraço, bons estudos!